Ok, pessoal, então agora a gente vai para o terceiro vídeo aula, tutorial sobre macros em Fiji e ImageJ, dessa série de vídeos. E agora o que a gente vai fazer é pegar o que a gente aprendeu na videoaula passada e corrigir um pouco dos arranjos que eu chamei de gambiarra que a gente fez aqui no macro da nossa primeira videoaula, incorporando então as variáveis e a função de getTitle para que a gente deixar esse macro aqui um pouquinho mais sofisticado. Então aqui perceba que a primeira coisa que a gente fez foi utilizar a função rename para que qualquer imagem que fosse aberta, ela automaticamente o nome dela fosse modificado para cell.tif. Dessa forma, daqui para frente, todas as linhas de comandos faria referência a esse nome, ignorando o nome do arquivo original que a gente está trabalhando. A gente vai trocar isso, né? Então a gente vai utilizar aqui, dentro do esquema de variáveis que a gente acabou de ver na videoaula número 2, eu vou utilizar essa variável aqui, que é o título, utilizando getTitle, e vou colar no lugar aqui da nossa gambiarra. Então agora aqui vai ser obter o título da imagem na variável título. Uma vez que a gente faz isso, agora daqui para frente a gente já consegue trabalhar com o título da imagem propriamente dito. Então vamos olhando no código aqui aonde que a gente vai ter que adicionar essa variável. Né? Então aqui ele vai fazer o stack virar um RGB e criar essa imagem aqui, né? Criar a barra de escala. Depois ele vai converter tudo vai selecionar a imagem original. Então aqui agora a gente vai tirar o cell.tif e vai colocar a variável título. Então ele vai obter o título da imagem aqui nessa primeira linha de comando. E quando ele precisar voltar na imagem original, ele seleciona a imagem cujo título ele obteve lá no começo do script. Aí ele vai rodar essas operações aqui, partir o canal, e aí ele vai obter então três imagens, né? Uma que vai ter o prefixo C3, os prefixos C2, o prefixo C1, e a gente vai então atualizar esse arranjo. Eu vou apagar aqui o cell.tif, né? E vou adicionar aqui mais título, aqui mais título. Ou seja, quando ele for selecionar essas imagens aqui, ele vai selecionar a imagem que tem, cujo título é C3 espaço e o resto do nome, que é o título da imagem original, né? Então, aqui a gente aprendeu como a gente pode integrar duas variáveis, uma que está guardada aqui na variável título e uma que está sendo adicionada aqui sem armazenar ela de forma alguma. Para cada uma dessas imagens aqui, a gente vai chamar elas vai criar uma variável C3, que vai ser o getTitle, que vai ser para pegar esse nome completo, né, que vai ser C3 if mais o título da imagem. Aqui a variável C2, a gente vai também pegar o getTitle daquela imagem selecionada. E aqui nós vamos criar uma variável C1 para pegar também o título da imagem selecionada aqui e vamos armazenar. Um outro lugar, uma outra imagem que a gente precisa pegar o título que vai ser gerado, vai ser aqui na hora que o stack for gerado. Então depois que o stack é gerado, vai criar uma imagem nova, ela vai fazer a barra de escala. Essa imagem a gente vai então criar RGB, eu vou criar uma variável chamada RGB, e aí aqui eu vou pegar o getTitle dessa imagem aqui. Então as quatro imagens que foram geradas, os títulos delas vão estar armazenados aqui. Por quê? Na hora de fazer o concatenate, colocar todas as imagens dentro de um mesmo stack, agora nós precisamos indicar para o plugin, para o script, que a gente está então interessado nessas imagens. Então aqui
eu vou deletar esse título aqui, vou colocar as aspas aqui, mas vou colocar o valor C1 mais, e vou abrir as aspas para continuar o resto do comando aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui no C2, vai colocar as aspas, mais C2 mais aspas. Toda vez que eu estou colocando a aspa, perceba que ele inclui uma aspa a mais, tem que tirar. E toda essa parte de linha de código que é referente a executar o aplicativo, ele tem que estar dentro das aspas, vai estar indicado pela cor magenta, o texto cor de magenta. Tá? O texto 3 aqui, então, ou a imagem 3, vou indicar aqui também. Vou colocar as aspas para fechar, mais C3, mais, abre aspas, então a imagem, e aí a imagem 4. Na imagem 4 tem um detalhe que a gente precisa prestar atenção, é que o título da imagem 4 tem esse parêntese RGB, então para que isso possa ser lido de maneira correta, o programa pede para que seja colocado dentro de chave. Estou colocando mais aqui. Esse aqui vai ser o RGB. Então, dentro aqui da chave está o RGB, aí aspas, fecha a chave, e aí aspas de novo para fechar tudo que está escrito, tudo dentro do parênteses. Uma vez que esse stack é feito, ele vai ser chamado de cell, e aí vai rodar a montagem. Então, vamos lá, revisando o que eu fiz aqui, né? Eu criei a variável título, que vai ser o título da imagem geral. Quando essa imagem é aberta, essa primeira parte aqui, que é para gerar a imagem RGB com barra de escala, é feita, e o último procedimento dela é obter o título dessa imagem nova nessa variável chamada RGB. O outro passo aqui é para, então, transformar a imagem original, então, selecionando a imagem título, né, que tem esse título, para a escala de cinzas, e aí depois dividir essas imagens. Aí para cada uma dessas imagens, então, a gente seleciona elas com o novo título que ela recebe, né, que é esse prefixo mais o título, prefixo mais o título, prefixo mais o título. Em cada uma delas a gente vai obter, então, o título dessa imagem nova e vai converter ela para RGB, apesar de estar em preto e branco. Feito tudo isso, a gente indica para o programa aqui, colocando então aspas para interromper o código de dentro dessa ferramenta, que é o concatenate. Coloco mais para indicar que aqui dentro a gente está adicionando dentro dessas aspas essa variável aqui, que no caso é a C1, a C2, a C3. A mesma coisa com a RGB, a única coisa que ela tem que ser feita dentro da chave, porque nesse título dessa imagem aqui tem o parênteses. Então, se a gente fizer isso agora com a imagem original, abre uma imagem qualquer, roda o programa e ele vai executar exatamente a mesma tarefa que ele tinha executado antes, sem ter que renomear a imagem original. A gente pode adicionar um passo aqui, que tem aqui a barra de medida, porque eu não calibrei a imagem, mas a gente pode adicionar um passo aqui para indicar que a gente quer chamar essa imagem, né, a imagem final pelo título original. Então eu vou colocar aqui rename e executar essa função na imagem final gerada. E o nome dessa imagem vai ser, então, eu vou abrir parênteses, vai ser, entre aspas, perdão, vai ser montage underscore, e aí eu vou colocar aqui mais título. Então isso aqui ele vai resgatar o título, né, da imagem e vai colocar aqui nesse final. E no concatenate eu vou fazer a mesma coisa. Os cells aqui eu vou, em vez de chamar essa imagem que vai ter todos os stacks de cells, eu vou fazer o que? Eu vou abrir aspas aqui, vou colocar o mais, e aqui eu vou colocar título. Então essa imagem vai ser chamada disso.
Eu poderia colocar aqui, na verdade, concat underscore. Então, na verdade, vai chamar concat underscore mais o título, então tudo vai estar bem identificado aqui na hora que eu rodar o programa. Vamos lá abrir uma imagem qualquer. Antes de mais nada, eu vou fazer aqui rapidamente o que eu não tinha feito antes. Vou calibrar, pseudo-calibrar essa imagem aqui, né? Set scale, vou dizer que isso aqui é 10 parâmetros, só para a nossa barra de escala ficar correta. E aí, vou rodar o programa. Perfeito. A barra de escala aqui não funcionou, né? Mas o mais importante aqui, para a gente praticar as nossas variáveis, é essa imagem aqui, então, ela agora se chama concat, né? O arquivo que foi aberto era o 1773H11, então ela vai se chamar 17, né, concat 1773H11, porque ela resgatou o título dessa imagem, armazenou naquela variável e foi utilizada para renomear esse arquivo. A mesma coisa aqui vai ser na montagem. Então agora nossa gambiarra, onde todos os resultados aqui eram renomeados de maneira indistinguíveis, né, chamando todo mundo de cells, agora a gente chama esses arquivos pelo nome dos arquivos originais. Essa é uma maneira de armazenar nas variáveis uma informação útil para que a gente possa processar qualquer imagem e sempre nomeá-las da maneira apropriada. Tá bom? É assim que a gente usa essa função. Agora no próximo vídeo tutorial, a gente vai fazer um macro do início ao fim, planejando ele para fazer uma análise de imagem propriamente dita. Esse macro que a gente fez, ele é um exemplo, né, de como a gente consegue gerar essas montagens de maneira mais otimizadas, e agora a gente vai partir para a análise, assim, propriamente dita, utilizando as variáveis, utilizando todas as informações para poder fazer análise de imagem. Bom, é isso por hoje.